Olá pessoal, voltando aí depois do intervalo, nós paramos quando falávamos que esse estudo sobre antinomias jurídicas era dividido em duas etapas importantes, e principais. Uma seria sobre os critérios para individualizar uma antinomia jurídica e a outra seria em relação aos critérios para solucionar a antinomia. Então vamos dar continuidade ao estudo e, como eu já havia adiantado, vamos tratar de critérios para solucionar as antinomias. O Norbert Bobbio destaca duas possíveis respostas à seguinte pergunta. Qual solução adotar no caso de se encontrar diante de duas normas incompatíveis? Certo? Então, nós estando diante de duas normas incompatíveis, qual solução adotar nesse caso? E aí ele levanta duas situações. A primeira é fazer essa pergunta ao que ele chama de um homem qualquer. Eu entendo que Norbert Bobbio está utilizando um homem qualquer no sentido de um homem médio, que é uma expressão tão utilizada no direito. Eu acredito que vocês já se depararam com muitas situações aí de leitura em que a doutrina traz essa figura do homem médio, que é aquele homem que não é experto no direito, também não é totalmente alheio de tudo. Um homem médio, tem um conhecimento normal, comum. Então, fazendo-se essa pergunta a um homem médio, que Norbert Bobbio denomina de homem qualquer, se refere dessa forma, Norbert Bobbio prevê uma pergunta, uma resposta que seria possivelmente dada por ele. Certo? Provavelmente seria essa a resposta. Aí ele vai além, ele diz, mas se essa pergunta for feita dentro de um discurso jurídico, para juristas, a resposta à mesma pergunta, ou seja, qual solução adotar no caso de se encontrar diante de duas normas incompatíveis, ou seja, de uma antinomia jurídica, será diferente, a resposta será outra. A resposta dada, possível, provável resposta dada pelo homem médio, seria que das duas normas incompatíveis, deve-se aplicar a mais justa. E é muito razoável pensar que o homem médio ia responder dessa forma. Então, nós temos uma lei A e temos uma lei B. Uma lei A que proíbe greve, uma lei B que permite a greve. Aplicar qual dessas leis? A mais justa, que proporciona mais justiça. E aí, a justiça ela seria o único critério para solucionar. Então, para o homem médio, o critério para solucionar a antinomia jurídica seria o critério da justiça. E a resposta, num discurso jurídico, num discurso de juristas, qual seria a provável resposta? Norbert Bobbio também nos aponta. Já no discurso jurídico, a resposta à mesma pergunta, a resposta mais provável de se ouvir, de se adotar dentro do discurso jurídico, seria que, para antepor uma proposição à outra, ou para rejeitar ambas, e aí ele define os dois tipos de antinomia, contradição e contrariedade, o critério adotado seria o critério da verdade. Aceitação da proposição verdadeira e uma rejeição da proposição falsa. Então, na provável resposta à pergunta, que solução adotar no caso de se encontrar diante de duas normas incompatíveis? A resposta dada pelo homem médio levaria em consideração o critério da justiça. Já o jurista, no discurso jurídico, ele levaria em consideração o critério da
verdade, de forma a prevalecer a verdadeira, a assertiva verdadeira ou a norma considerada verdadeira. E aí eu chamo a atenção e peço para que vocês tenham uma devida atenção a mais nesse slide, porque nós vamos literalmente fazer uma viagem nesse assunto, como se fosse uma volta do mundo, onde nós vamos partir de um ponto e terminar nesse mesmo ponto, dando uma volta ao mundo, indo pelo Atlântico e voltando pelo Pacífico. Uma analogia que eu estou fazendo. E no final, quando nós chegarmos no mesmo ponto, eu vou remeter a esse slide. Aí vocês vão ver como é interessante todo esse desenvolvimento do raciocínio. E diante dessas possíveis respostas, a do homem médio e a resposta dentro do discurso jurídico, nós passamos a nos deparar com dois novos problemas. Nós vimos lá que o critério para uma resposta seria o critério da justiça. O critério para a segunda resposta, a formalizada dentro de um discurso jurídico, seria o critério da verdade. E o que é justiça? E o que é verdade? Novos problemas nos quais nos deparamos. Bom, em relação à justiça, o problema da justiça se resume ao problema dos critérios de justificação. Quando levamos em consideração justiça para decidir a antinomia, o que acontece é a aplicação de um critério de justificação, onde se busca fazer com que a norma mais justa prevaleça. E nós utilizamos critério de justificação sempre quando estivermos diante de uma antinomia que envolva normas. Um exemplo citado por Norberto Bobbio é o caso de comparação entre o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4º da Constituição Federal, que proíbe greve, e o artigo 9º da Constituição Federal, que permite a greve. No caso aqui, eu só abri um parêntese para fazer aqui uma retificação. Na verdade, esse exemplo é meu. Norberto Bobbio cita um exemplo também de artigos, mas lá da legislação italiana. Eu faço aqui uma adaptação e coloco aqui uma situação de conflito entre normas de antinomia jurídica, ou seja, de lacuna de colisão, onde estão se contradizendo o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4º da nossa Constituição Federal. Esse dispositivo é um dispositivo que proíbe a greve, é um dispositivo específico em relação a determinada categoria, mas nós temos a mesma Constituição Federal de 1988, o artigo 9º da CF. Esse artigo ele permite a greve, permite assim de uma forma geral. Bom, é uma antinomia? Sim, são dois dispositivos, inclusive da mesma norma, que é a Constituição Federal, ambos válidos, vigentes, ambos emanados por autoridade competente, inclusive pela mesma autoridade, o legislador constitucional, mas que, de certa forma, estão em contradição. Estamos perfeitamente aqui diante de uma antinomia jurídica. E aqui nós colocamos uma exemplificação em um contexto em que, para solucionar essa antinomia, levaríamos em consideração um critério de justificação, ou seja, buscando a norma mais justa. Ok? Lembrando que nós utilizamos o critério de justificação quando o conflito for entre normas. Bom, vamos discutir aqui o que seria verdade, também com exemplo. O problema da verdade, ele se resume ao problema dos critérios de verificação. Veja que lá no problema da justiça,
a utilização era do critério de justificação. O critério de justificação é utilizado para conflito de normas, antinomia de normas. Já em relação à verdade, a busca da verdade, da norma que seja verdadeira ou de uma assertiva que seja verdadeira, ou melhor, assertiva, né? Uma alternativa verdadeira entre duas em confrontos. A utilização não é do critério de justificação, não é busca pela justiça, mas aqui sim é do critério de verificação. Ou seja, utilizamos o critério de verificação quando estivermos tratando com asserção, né, com assertivas. E aí, como exemplo, nós temos o caso de contradição entre a testemunha a qual afirma que o imputado avançou o sinal vermelho, e a testemunha B, a qual afirma que o imputado não avançou o sinal vermelho. Então, diante de uma situação dessa, que é comum no âmbito do inquérito policial, no âmbito de um processo judicial, contradição de testemunhas, aqui aplica-se critérios de verificação, ou seja, aqui busca-se a assertiva verdadeira. No caso aqui, saber se o imputado avançou ou não o sinal vermelho, já que uma das testemunhas afirma que avançou e a outra afirma que não avançou. Então, para o Norberto Bobbio, se há uma diferença entre os critérios de verificação, que é utilizado para asserções, e o critério de justificação, que é utilizado no caso de antinomia entre normas, ela parece derivar do fato de que os procedimentos de verificação são considerados mais idôneos em oferecer uma garantia de objetividade do que os procedimentos de justificação. Vejam bem, naquela situação em que dois dispositivos da Constituição são contrários em relação à permissão ou à proibição da greve. Para o juiz formar o seu convencimento e fundamentar a sua decisão, mostrando que determinado dispositivo, seja o que proíbe a greve ou seja o que permite a greve, é mais justo, e proferir sua decisão com base nisso, essa decisão tem muito mais dificuldade de convencer as partes, de ser aceita pacificamente, sem contestação. Já numa situação em que seja utilizado o critério de verificação, ou seja, não critério de justificação, mas critério de verificação em relação a assertivas, se nós voltarmos àquele exemplo lá das testemunhas, uma que afirmou que o imputado havia passado o sinal vermelho e a outra que afirma que o imputado não passou o sinal vermelho. Nessa situação, onde não se utiliza o critério de justificação, mas sim critério de justificação das assertivas, buscando encontrar a assertiva verdadeira, ou seja, buscando ver qual das testemunhas fala a verdade, ou se nenhuma fala a verdade, no caso aí, como é por contradição, ou uma ou outra está falando a verdade, né? Falou a verdade. Ou o imputado passou o sinal vermelho, ou o imputado não passou o sinal vermelho. Nesse caso aí, o juiz ele vai se utilizar de outros meios de prova, pode ser uma cariação entre as testemunhas, botá-las frente a frente e questionar as suas respostas contrárias para ver se elas chegam a um consenso, ou buscar outros meios de prova, que poderia ser também uma gravação do local, onde mostre que o imputado passou o sinal vermelho ou que não passou. Certo? Então, nessa situação, onde se utiliza um critério de verificação, onde o objetivo é determinar, ver qual é a assertiva verdadeira, no caso aí, qual a testemunha falou a verdade, nesse caso aí é muito mais simples para o juiz. Por quê? Porque a decisão dele,
o seu convencimento, livre convencimento a partir das provas apresentadas nos autos, que precisa ser motivado, é mais fácil de convencer. O seu livre convencimento formado a partir das provas, das oitivas das testemunhas, de perícia, de todo o conjunto probatório, de vídeos, porventura coletado do local naquele determinado horário, o livre conhecimento do juiz, formado a partir desses elementos, ele é mais convincente. Ele conforma mais as partes, né, do processo. As partes do processo vão entender que realmente é aquilo que optou-se pela assertiva verdadeira. Diferente lá da norma, quando o critério é de justificação. E aí, convencer as partes de que determinado dispositivo é mais justo do que outro, aí é uma tarefa bem mais complicada. Então, uma busca pela verdade ou pela falsidade de uma asserção, ela tem maior probabilidade de conduzir a resultados aceitáveis pelas pessoas às quais a busca interessa e se dirige, ou seja, as partes no processo, do que a busca sobre a justiça ou injustiça de uma norma. E é interessante. É aqui que entra a importância dos critérios para solucionar as antinomias jurídicas. Exatamente para tirar esse pesado fardo do juiz, quando se tratar de antinomia entre normas. Porque, como vimos, quando essa antinomia é em relação a asserções assertivas, a depoimentos, aí é mais tranquilo deixar isso a cargo do juiz. Ele assumir essa responsabilidade de, diante do conjunto probatório, ele fundamentar sua decisão apontando algo ali que seja verdade. Já no caso de utilização de critério de justificação, aí não, a coisa não é tão objetiva assim. Há uma subjetividade maior que acaba não convencendo. Então não seria justo deixar nas costas do juiz para ele ter que também formar seu livre convencimento motivado nessa situação de antinomia envolvendo normas. Por isso, o ordenamento traz os critérios para solucionar as antinomias jurídicas, porque aí o juiz ele não vai simplesmente decidir que determinada norma é mais justa, ou determinada norma é injusta em relação à outra. Ele vai aplicar critérios. E aí não é o juiz que está sendo objetivo, tendo essa objetividade, mas a objetividade ela vai estar nos critérios. Então fica mais simples para o juiz. Por quê? Porque não é ele que está assumindo aquilo ali. Ele está utilizando os critérios. São os critérios que estão determinando que determinada norma deve prevalecer em relação a outra. Então os critérios estão ali para auxiliar o juiz, tornando sua decisão mais objetiva, tirando ali a subjetividade. Bom, em nosso ordenamento jurídico, o juiz ele está mais livre para buscar a verdade das assertivas do que para buscar a justiça das normas. É o velho e conhecido princípio do livre convencimento motivado. Ele se aplica no caso da utilização de critérios de verificação de asserções. Já em relação ao critério de justificação, quando a antinomia é entre normas, e aí nós temos a utilização dos critérios tradicionais utilizados para solucionar as antinomias, justamente para tornar ali aquela decisão, aquela opção mais objetiva e mais aceitável. Já na apreciação daquilo que é justo ou injusto, na solução das antinomias, a escolha entre uma e outra norma incompatível não costuma ser confiada ao juiz. Eu venho falando para vocês, está resumido aqui. Mas é regulada por critérios tradicionais para a solução
de antinomias, que excluem, geralmente, uma decisão discricionária do intérprete. Então, na decisão de uma antinomia entre normas, onde se busca aplicar a norma justa, o juiz acaba sendo excluído de uma situação em que ele tenha que proferir uma decisão discricionária. Ou seja, a decisão dele não é discricionária, mas é uma decisão pautada em critérios, no caso, os critérios para solucionar as antinomias. Esses critérios é que podem ser considerados objetivos. Certo? Então, os critérios, o critério hierárquico, o critério cronológico e o critério da especialidade, são eles que podem ser considerados objetivos, e não a decisão em si do juiz. O direito, é evidente que o direito necessita de certezas para poder convencer, para poder ter suas decisões aceitas. Por isso, é preciso que critérios que deixam ampla margem de avaliações subjetivas, como é a questão do critério de justificação, sejam substituídos, sempre que possível, por critérios objetivos. E a utilização dos critérios para solucionar as antinomias são critérios mais objetivos, que traz mais um pouco de objetividade. E os critérios adotados com maior frequência são o critério cronológico, o critério hierárquico e o critério de especialidade, ou da especialidade, como queiramos pronunciar. Os critérios cronológico e hierárquico, eles têm sobre a avaliação pessoal daquilo que é justo ou injusto, uma vantagem, que é a vantagem de não fazer qualquer referência à matéria regulada. Para o juiz aplicar o critério cronológico, ele não precisa nem saber o que é que a norma trata, não precisa nem ter conhecimento do conteúdo da norma. Por quê? No critério cronológico, é preciso apenas saber entre as duas normas qual é anterior e qual é posterior. Isso é feito com base em uma simples análise de fato. Ver quando cada norma entrou em vigor. E aí você vai ver qual entrou primeiro, qual entrou depois, qual é anterior e qual é posterior. E por esse critério, prevalece a norma posterior. Bom, então, resumo aí para vocês. O critério cronológico ele remete ao momento em que a norma começa a existir. Ou seja, no momento em que ela entra em vigor. Isso é um fato facilmente determinável no que se refere ao direito escrito. É mais difícil de se determinar no caso, né, claro, do direito consuetudinário, dos costumes. Mas sempre é determinável apenas pelo procedimento de verificação. Não requer, de maneira alguma, um procedimento de justificação. Então, continua sendo algo objetivo. Já o critério hierárquico, ele não é tão objetivo quanto o cronológico, mas ele ainda é bastante objetivo. Ele remete à posição da autoridade que estabeleceu a norma. E, neste caso, a decisão a respeito de qual das duas normas incompatíveis seja de grau superior é mais difícil do que no caso do critério cronológico. E pode dar lugar a alguma incerteza. Ou seja, ele não é tão objetivo quanto o cronológico, quando precisa apenas uma verificação de um fato. Ou seja, saber a data de vigência das leis para que prevaleça a posterior. Aqui há, no critério hierárquico, a necessidade de uma interpretação jurídica para se chegar à norma superior. Mas ainda é algo simples, algo ainda objetivo.
gente falou que, em relação ao costume, seria um pouco mais difícil essa análise, né? E aí entrar um exemplo aqui, onde lei e costume podem ser considerados em diversos ordenamentos fontes de graus similares ou de graus distintos. Nos ordenamentos jurídicos, em que lei e costume são entendidos, são considerados fontes de graus distintos, ou seja, um superior e um inferior, há sempre a predominância da lei sobre o costume. Mas há algum ordenamento jurídico em que considera do mesmo patamar, lei e costume. Norberto Bobbio traz exemplo aí relacionado ao direito italiano. Lá, nós vamos ver na frente, né? Mas só para adiantar, lá a lei é considerada superior ao costume. Fora esse embate entre lei e costume, para saber qual é superior e qual é inferior dentro do ordenamento jurídico, temos ainda uma disputa que é secular, que é a disputa entre jusnaturalistas, ou seja, aqueles teóricos do direito natural, e os positivistas, que são os teóricos do direito positivo, que aí são duas teorias que nós estudamos na aula anterior. Para o jusnaturalista, né, no direito natural, o que é que ocorre? Entre duas normas incompatíveis, quando entre duas normas incompatíveis, uma é de direito natural e a outra é de direito positivo, direito posto pelos poderes constituídos, o jusnaturalista é natural que ele dê preferência ao quê? Ao direito natural, em detrimento do direito positivo, porque essa é a ideia da teoria do direito natural. O raciocínio, a justificativa é o seguinte, que o direito natural deriva de Deus ou da razão universal, por isso é superior, né, em posição ao direito positivo. Então, para o jusnaturalista, o teórico do direito natural, sempre que houver conflito entre lei e costume, prevalece, é superior, pelo critério hierárquico, prevalece o costume. Mas quando partimos para o positivista, para um teórico na teoria do direito positivo, aquele direito que é posto, colocado pelo Estado, aí nós temos uma posição totalmente contrária, oposta. Ou seja, ele vai sustentar que onde chega a vontade do soberano, do governante, do Estado, vai prevalecer essa. Por quê? Porque ali, para o positivista, a vontade do Estado é a expressão da vontade coletiva, enquanto que o direito natural seria considerado de posição inferior por representar uma expressão individual. Essa é a ideia da teoria positivista. O direito natural teria uma razão individual, seria a expressão de uma razão individual. E o direito ali elaborado e posto, colocado, imposto pelo Estado, ele representaria a vontade coletiva. Seria esse o motivo da prevalência da lei em relação ao costume, do ponto de vista de um juspositivista. Bom, então, aí vem uma pergunta interessante. Como saber qual norma é superior e qual norma é inferior, diante de um conflito entre normas? Norberto Bobbio coloca que, geralmente, nos nossos ordenamentos jurídicos modernos, a superioridade de uma fonte de produção jurídica sobre outra, ela é expressamente declarada. Normalmente é expressamente declarada. E quando não é, ela é claramente dedutível. Está implícita, mas claramente dedutível
dentro do sistema, no âmbito do sistema, ou seja, do ordenamento jurídico. No direito italiano vigente, ele cita que a relação hierárquica entre fontes é expressa de vários modos. Aí cita vários modos, eu trago aqui alguns. O primeiro é com relação à proveniência. Com relação à proveniência, de onde provém, duas normas são consideradas uma superior e a outra inferior, quando provém de órgãos nos quais o segundo é subordinado ao primeiro. Ele traz como exemplo a questão da relação entre a lei e a circular ministerial. A lei é proveniente de onde? De um poder, né? Do poder legislativo, que ainda passa pela sanção do poder executivo. E a circular ministerial, ela é proveniente do ministério. O ministério, ou seja, o segundo, não está subordinado ao poder. O Ministério da Justiça, por exemplo, não está subordinado ao poder executivo. Então, a fonte normativa que emana do poder é superior à fonte normativa que emana do ministério. Essa é uma das formas de chegar a essa conclusão de qual norma é superior e qual norma inferior, ou seja, em relação à proveniência. Outra forma seria com referência aos efeitos de uma norma sobre outra. Em relação aos efeitos, duas normas são consideradas uma superior e a outra inferior, quando a primeira pode, ou seja, a superior, pode abrogar. Abrogar é revogar totalmente, né? A segunda. Mas a segunda ela não pode abrogar a primeira. Como exemplo, deduz-se que o costume seja inferior à lei, porque o artigo 15 das disposições gerais declara que a lei não pode ser abrogada a não ser por outra lei. Humberto Bobbio nos coloca aí um exemplo trazido lá do direito italiano. Tem esse dispositivo lá que diz, esse artigo 15, que trata das disposições gerais, que declara que a lei ela não pode ser abrogada a não ser por outra lei. Ou seja, se ela só pode ser abrogada por outra lei, ela não pode pelo costume. Se ela não pode ser abrogada pelo costume, a lei é superior no ordenamento jurídico italiano e o costume é inferior. Eu aproveito e trago um exemplo aqui dentro do nosso ordenamento jurídico. E aí eu fui buscar um artigo lá na LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A antiga Lei de Introdução ao Código Civil, né, que ganhou essa nova denominação de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O que é que diz lá o artigo 2º da LINDB? O seu caput reza que, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Ou seja, só lei também, assim como lá no direito italiano, no nosso ordenamento jurídico do brasileiro, só uma lei pode revogar a outra. Certo? Então, isso também nos leva a entender que nosso ordenamento jurídico, né, está claro que a lei é considerada em posição hierárquica superior ao costume. Outra forma de ver essa questão da hierarquia, apontada por Humberto Bobbio, seria com referência às obrigações do destinatário. Como é que seria isso? O destinatário, vou ler o textinho aqui e depois eu explico para vocês. Né? Isso com referência às obrigações do destinatário, mediante normas primárias, né, que são as leis, por exemplo, dirigida aos titulares do poder de produzir normas. O executivo é titular do poder de produzir normas. O executivo pode produzir, por exemplo, medidas provisórias, decretos regulamentares para regulamentar as leis, certo? Então diz que, mediante normas primárias dirigidas aos titulares do poder de produzir normas, de duas fontes de direito, é considerada inferior aquela a cujos titulares se dirige à proibição expressa de promulgar normas contrárias às normas
promulgadas por outro. Aí o exemplo citado no nosso direito são os regulamentos que não podem ser normas contrárias às leis. Por quê? Porque as normas primárias, as leis, elas impõem ao titular do poder de produzir normas que eles não podem elaborar um regulamento contrário e nem fora do que é regulado por uma lei. Por quê? Porque o decreto regulamentar tem essa função de regulamentar a lei. Então ele não pode regulamentar algo fora do que é tratado na lei e nem pode ser contrário à lei. Então essa é a terceira forma, entre outras, que Norberto Bobbio aponta, que nos ajuda a entender qual norma seria superior e qual norma seria inferior. E aqui nós já adentramos mais especificamente aos 3 critérios tradicionais utilizados para solucionar as antinomias jurídicas. São eles o critério hierárquico, o cronológico e o da especialidade. Os critérios cronológico e hierárquico, ele tem algo em comum, que é o fato de prescindirem totalmente de qualquer consideração da matéria regulada. Eu já adiantei lá atrás. Prescindir é o contrário de imprescindir. O que é algo imprescindível? É algo extremamente necessário. Então, como diz que o fato comum é o fato de prescindir, está dizendo que é algo que não é assim tão necessário. Ou seja, para a análise do critério cronológico e do hierárquico, não há essa necessidade de considerar a matéria que a lei regula, que a norma regula. Agora, esses critérios eles também apresentam uma importante diferença. O critério cronológico ele se refere a um evento natural e, portanto, requer para sua aplicação uma mera verificação de fato. Qual é o evento natural? A sua data de vigência, a partir de quando vigora determinada lei, porque aí você vai poder saber qual lei é anterior e qual lei é posterior. Já o critério hierárquico, ele faz referência a um fato jurídico. A superioridade a qual nos referimos é uma superioridade não natural, mas uma superioridade jurídica. Não é algo natural a superioridade de uma lei em relação à outra. Né? É algo dentro de uma interpretação jurídica. Por isso, ela requer para a sua aplicação uma interpretação, ou seja, uma interpretação jurídica. Bom, e o terceiro critério, que é o critério da especialidade, ele difere dos dois já estudados, porque aqui, no critério da especialidade, para poder aplicar esse critério, é necessário fazer, sim, uma referência à matéria regulada, ao que a lei regula, e, portanto, com maior razão, fazer referência à interpretação jurídica. Não tem como trabalhar esse critério sem saber de que a norma trata, porque é o conteúdo da norma que vai dizer se ela é geral ou especial. E aí, no âmbito do raciocínio desse critério, a lei especial ela vai prevalecer frente à lei geral. Portanto, fica perceptível que o critério de especialidade ou da especialidade é o menos objetivo dos 3. Porque ele é muito subjetivo. É preciso adentrar ao que trata a lei, ou seja, ao que ela regula, e acaba criando uma maior subjetividade. Resumindo, qual o critério mais objetivo dos 3? Cronológico. É preciso apenas nele uma verificação de fato, saber qual lei é posterior e qual lei é inferior. O critério hierárquico ele é intermediário, ele não é tão objetivo quanto o cronológico, mas também ele não é
tão subjetivo como o da especialidade. Já o critério menos objetivo de todos é o critério da especialidade. Porque aí sobretudo, né, preciso uma interpretação jurídica, uma interpretação do conteúdo da norma para se chegar a essa distinção entre lei especial e lei geral e a chegar a uma solução para uma autonomia de normas. Bom, a aula foi um pouco extensa, mas o assunto requer isso. Eu achei interessante a gente vir até esse ponto do estudo sobre os critérios para solucionar as antinomias jurídicas. Eu acredito que vocês consigam perceber que é também um estudo fundamental para nós. Até aqui nós nem estudamos os critérios. Como eu falei, vocês deverão estudar esses critérios, por exemplo, em hermenêutica jurídica. Mas vocês vão direto ao assunto. Aqui não, antes de estudar, a gente constrói todo esse entendimento, toda essa compreensão, para já começar a estudar os critérios, tendo uma base lá da Gênese. Ok? Então, eu desejo uma ótima semana a todos. Façam a atividade e encaminhem até o final da semana. E na próxima segunda-feira estaremos aqui, e não com vídeo aula, mas vocês vão, 7h30, entrar, resolver a atividade que vai estar postada lá em arquivos, e depois que ela estiver resolvida, vocês vão me devolver pelo menu atividades, ok? Não de 7h30 a 8h30 na próxima aula, vocês vão resolver a atividade, e 8h30, 8h31, eu estarei encaminhando o convite, né, do Meet, o link, para que a gente possa conversar, bater um papo, esclarecer as dúvidas e deixar tranquila essa resolução dessa última atividade para a AV2 com vocês, ok? Então, por hoje é só. Façam a atividade e me encaminhem. Um abraço a todos, ótima semana, força, gente, até a próxima aula.